Bom, então vamos continuar aqui a segunda parte da nossa aula de hoje. Nós estamos falando que os parâmetros nacionais, eles... Peraí, gente entrando ainda. Os PCN, especificamente no ensino de ciências, ele exige, né, um aprendizado contextualizado, com um significado, um aprendizado crítico, que exige um movimento do professor e existe um movimento do aluno também, né? E aí o Anderson e a quem foi? Deixa eu ver aqui, foi o Anderson e a Dani, Daiane. Hã? Daiane. Foi o Anderson e a Daiane. O Anderson e a Daiane trouxeram aqui discussões muito pertinentes, né? Que professor é esse que vocês estão se tornando? Que vocês estão se formando? Né? Que professor é esse que nós tivemos como alunos? Que professor é esse que a gente tem como modelo de bom professor? Ele não cabe mais, eu posso garantir para vocês, ele não cabe mais dentro da proposta da Base Nacional Curricular Comum. Talvez um ou outro aí, mais, né, vocês são mais novos do que eu, até enxergue o professor de ciências de vocês dentro da proposta do PCN. Mas, de um modo geral, nem dentro do anterior, né, do documento oficial anterior à Base Nacional Curricular Comum, que são os PCN, vocês não vão se identificar, não vão identificar o professor de vocês aqui. Aprendizado contextualizado, significativo, crítico, eu não estudei assim. O aprendizado era uma reprodução de conhecimento, era uma transmissão de informações. Era para nomear, para classificar, não para contextualizar. Movimentos, né? Teve o movimento da alfabetização científica, o movimento da ciência para todos, que foram propostas de incentivar o ensino de ciências nesse início. Ensino de ciências contextualizado e significativo para que a formação do sujeito seja uma formação crítica. A alfabetização científica, e aí a gente vai discutir isso mais na frente um pouquinho, daqui umas 2 semanas, onde a proposta atual não é mais de alfabetização, não é apenas de leitura da ciência, mas é a proposta de ler e de interpretar e de criar novas formas de fazer ciência. Por isso que o termo na Base Nacional Curricular Comum passa de alfabetização científica para letramento. E aí vocês podem dizer muito melhor do que eu, né? Por que essa proposta de passar de alfabetização científica, que já foi um movimento muito interessante, né, muito rico, para hoje falarmos sobre letramento científico. Então, a atuação dentro de sala de aula, a partir dessas orientações dos PCN, ela fala assim, olha, agora o professor tem que levar o conteúdo sob a forma de problematização. Tem que problematizar em cima do determinado tema. Tem que levar o aluno a observar. E a observação pode ser através de um microscópio, pode ser observação a partir de uma experiência, pode ser observação a partir de uma visita técnica, mas o aluno tem que ter a oportunidade de visualizar aquilo que o professor está falando. Não é só mais o que o professor traz como informação, mas é o que o aluno está vendo no mundo, ao redor dele. O aluno precisa aprender a pegar esse problema que chegou até ele, observar tudo isso, né, e experimentar possibilidades em cima daquele problema, em cima daquele tema, em cima do que foi observado. E só então a gente passa para a fase de sistematização do conhecimento. Vocês já assistiram na minha aula um desenho
que mostra passo a passo isso aqui. Quem lembra? Cid, o cientista. Cid, o cientista. Muito bem. Em Cid, o cientista, vocês viram a professora recebendo um problema dos alunos. Então, o aluno era participante, o aluno era ativo ali no processo, né? E o problema era o quê? Os dentes. Como que esses dentes funcionam? Como que a gente cuida desses dentes? Para que eles servem? Né? Visita o dentista. Alguém foi ao dentista e chegou com a informação. Olha, descobri que existem dentes na minha boca. E aí a professora convida. Então, vamos observar? Vamos observar esses dentes? Vamos observar se existem diferenças entre eles? Vamos comer. Olha a experimentação. Vamos comer e vamos ver se essa diferença que a gente enxergou no espelho vai trazer alguma mudança na hora de você se alimentar, na hora de você mastigar o alimento. E depois, o que eles fazem por último? Desenham, lembram disso? Eles vão experimentando, fazendo as anotações, desenhando, e aí eles transformaram aquilo que era dúvida, que era problema, que era senso comum, em conhecimento científico. Aquele desenho que eu trago para vocês no início do semestre é para que vocês possam perceber quais eram as orientações didáticas propostas pelo PCN, Parâmetro Nacional Curricular. Parâmetro Curricular Nacional. Gente, eu preciso agora que todo mundo lembre do desenho, tá? Porque vocês vão começar a construir outras possibilidades. Então, todo mundo vai ter o desenho como modelo, mas vocês, ao longo da aula, vão criar, né, novos exemplos de como trabalhar dentro dos PCN. Primeiro, considerar o conhecimento do aluno. Isso que ele traz, do senso comum, da vivência, da cultura, do bairro que a escola está inserida, né? Considerar também o que o professor traz, conhecimento científico, a didática, as concepções de mundo, a história de vida do professor entra junto com ele. E o próprio conhecimento da ciência, as teorias científicas. Então, quando foi feita a proposta dos PCN, foi feita a proposta pensando em 3 fatores. No fator aluno, que chega dentro desse contexto escolar, do professor, que chega dentro desse contexto, e das teorias da ciência. A gente não ignorou nenhum desses pontos, tá? A gente entende que os 3 juntos formam o conhecimento científico necessário para a formação de um sujeito crítico. Proporcionar curiosidades e indagações adequadas às possibilidades cognitivas do grupo. Possibilidades cognitivas quer dizer o quê? Considerar qual faixa etária. Considerar quais as informações anteriores. Vou morder você. Quem trouxe você? Achei. O dono do som. Então, vamos lá. Proporcionar curiosidades e indagações adequadas às possibilidades cognitivas do grupo. O que isso quer dizer? Quais são as informações que aquelas crianças tinham anteriormente à minha aula? Qual é a fase do desenvolvimento que elas se encontram? Né? O que ela já construiu de conhecimento anterior? Eu preciso considerar isso para trazer um problema para a criança. E aí, considerando tudo isso, eu posso trazer um tema e problematizar. No caso do Cid, né? A visita ao dentista. Ok, qual é a faixa etária dessas crianças? O que elas sabem já? Elas sabem que existe dente na boca. Elas sabem que eu posso me alimentar a partir da ação desses dentes. Ok. Aí eu pego isso e transformo num problema para eles. Será que os dentes são iguais? Qual é o formato desses dentes? Será que todos os dentes servem para qualquer alimento?
Isso é problematização. Observação. A proposta dos PCN era que o sujeito, depois de passar pela problematização, ele pudesse observar. Então, não era algo elaborado, complexo. A proposta é que fosse uma busca de informação simples mesmo, possível em qualquer realidade, mas que fosse enriquecedor. Vamos procurar em jornais, em revistas, na internet, em filme, numa visita técnica, investigação do que se vê para encontrar novas variantes. Então, vou observar os meus dentes, que eu sei que serve para alimentar, serve para triturar o alimento. Ok, qual é a nova variante? Cada dente tritura um tipo de alimento. Essa é a nova variante. Eles não sabiam disso até aquele momento. Esse processo visa mediar o olhar do aluno observador. Então, quando eu levo um aluno para observar algo, eu estou fazendo com que ele possa concretizar o conhecimento. E vocês aprenderam lá em Psicologia do Desenvolvimento, não lembro agora se foi comigo, se foi com a professora anterior, vocês aprenderam que só lá por volta dos 11, 12 anos é que a criança consegue abstrair o que você tá ensinando. Então, você ensina e a criança consegue imaginar aquilo e tornar real na cabeça dela. Antes, ela precisa do concreto para chegar ao abstrato. E aí, a observação é isso. É levar o concreto para os olhos da criança em relação ao problema. A observação pode estabelecer contato direto com o objeto estudado ou por meio de recursos técnicos, que foi o que eu falei. Ou você faz uma visita técnica e a criança vai ver, né, o tema, uma horta, por exemplo, uma observação dos dentes, ok. Ou você pode utilizar vídeos, revistas, pesquisas na internet, também é uma forma de observação. Experimentação, compreender o protocolo, elaborar o experimento, produzir um relatório sobre o fenômeno observado, que foi o que vocês viram os meninos fazendo, né? Eu lembro que eu ainda falei para vocês, falei assim, olha, eles estão usando desenhos para relatar esse experimento. Por quê? Porque a professora considera a faixa etária deles e o que eles já têm desenvolvido para fazer esse relatório. Mas eles estão fazendo um relato do que eles observaram ali, mesmo através de desenhos. Poderia ser através de recortes. Essa fase vai ampliar a compreensão do fenômeno. Textos científicos, livro didático, jornais, revistas, artigos, folhetos, enciclopédias, sites. Hoje o que não falta são fontes de informações. E aí vem um outro detalhe importante no que vocês estavam falando do papel do professor. Porque quando eu coloco esse aluno ali dentro, né, de uma forma ativa no processo, ele vai trazer informações que eu não sei. Vocês já pensaram sobre isso? Dá um exemplo. Esses dias eu falei com uma criança assim, né? A criança perguntou, você quer conhecer o mundo todo? Eu falei assim, não, o mundo todo não. Eu não quero conhecer o Paquistão, não quero conhecer o Afeganistão. Aí virou para mim assim, nossa, por quê? Uma criança. Por quê? Eu falei assim, não tenho vontade de conhecer nada. Ele falou assim, mas tem o Vale do Swat lá, é tão bonito. Aí eu, do livro da Malala, né? Lá tem mesmo. Diz que é muito bonito. Eu falei assim, é muito bonito. Eu pesquisei na internet e é muito bonito. Inclusive lá tem um pastelzinho pequenininho que é feito de geleia de frutas. E eu fiquei olhando assim, pensando, se isso aqui fosse uma aula, o menino tinha me desmontado, né, na sala. Por quê? Porque a informação está na palma da mão. Você sabe, já ouviram essa expressão? A informação está na palma da mão? Quando eu convido o aluno para participar, ele com certeza vai trazer informações que eu não domino.
ele com certeza vai trazer informações que serão novas para mim. E aí é discutir esse lugar do professor, né? Esse lugar cultural do professor como detentor do conhecimento não cabe dentro das propostas de PCN e não cabe dentro da proposta da Base Nacional Curricular Comum. O que cabe? Um professor em constante formação, um professor sedento por novos conhecimentos, por atualização profissional. Né? Quando eu trago uma discussão para vocês aqui, ó, eu já fico esperando o momento que vocês vão compartilhar alguma coisa e eu vou falar assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Ah, isso eu não sabia. Porque vocês sabem mais sobre o conteúdo do que eu? Não, mas é porque vocês têm informações, acessam informações e ninguém vai conseguir dominar tudo sobre um assunto. E, por fim, a sistematização do conhecimento. Os alunos adquirem novos conhecimentos a partir da problematização inicial. E, ao final, esse conhecimento deve ser organizado através de desenhos, painéis, caça-palavras, textos, dramatizações, exposição de fotografias, filmes, maquetes, relatórios. Mapa conceitual. Não foi o que eu pedi para vocês fazerem, né? Como uma atividade para encerrar o ciclo 1? Um mapa. Isso é o quê? Sistematização de conhecimento. A gente tem que organizar o conhecimento adquirido ao longo de um período de tempo. Quem aqui já assistiu o desenho Luna? Já assisti. Daiane já assistiu? Mais alguém já assistiu? Eu já assisti. Eu já assisti também. Qual o nome? Luna? Sim. Já? Pronto. Sim, eu já assisti. O que você assistiu da Luna? O que você assistiu da geografia? Não, geografia é os Bubblegums. Ah, tá. Desculpa. Pronto, você tem que ser mais interessante do que o desenho, porque o desenho está ensinando para ele. O bichinho sabe até o que é geografia, né? E na Luna tem a sistematização de conhecimento. No final do desenho da Luna, elas exploram, eles observam, eles desenham. Quando chega no final, eles fazem uma apresentação para o pai e para a mãe. O que é aquela apresentação para o pai e para a mãe? É a sistematização de conhecimento. Sabe o que eu estou trazendo para vocês hoje? Eu estou trazendo para vocês hoje que os desenhos que as crianças assistem já utilizam a proposta do PCN. E tem professor em sala de aula ainda sem utilizar, algo que já caiu. Tá pouco já isso aqui, né? A Base Nacional Curricular Comum vem para engrossar esse caldo aqui. Então, por que o desenho é mais interessante do que a professora na sala de aula? Porque o desenho utiliza da pesquisa que os cientistas fizeram na universidade para apresentar conhecimento para a criança. E tem professor que ainda acha que não precisa desse conhecimento. Precisa muito. Bom, possibilidades dentro do PCN. O que é? Busca pelo equilíbrio entre a existência do professor e do aluno. O aluno está aqui, ele existe. Ele está nesse universo aqui de aprendizagem. Mas eu também estou. Eu tenho que ter domínio do conteúdo? Tenho. Eu tenho que ter informações para, né, oferecer a mais? Tenho, mas eu também tenho que acolher o que vem do senso comum com esse aluno, o que vem de informação que ele tem, que eu não tenho. Questiona a prática docente e o processo ensino-aprendizagem. Claro que questiona. Questiona porque foi tudo aquilo que a Daiane e que o Anderson falaram hoje, né? É esse lugar de docente que, de repente, tem que ser repensado. Porque muda também o lugar de aluno. Uma perspectiva crítica, aprendizado contextualizado e significativo. Eu falei isso semana passada, umas 3 vezes, estou falando hoje umas 5 vezes. A proposta é que o conhecimento seja um conhecimento
significativo. Tem que ter uma função dentro da vida da formação daquele cidadão que está ali na minha frente, que naquele momento está ali como meu aluno. A sensibilização para os problemas que estão ao redor dessa escola, né, na comunidade. Conscientização, e aí eu preciso lembrá-los, que quem já foi meu aluno já escutou falando isso, eu sensibilizo, eu não conscientizo. Sensibilizar é trazer informações, é oferecer luz. Conscientização é a mudança do comportamento do sujeito, e isso é individual, eu não mudo o comportamento de vocês. Eu estou trazendo informações sobre a importância do professor como um ser, né, de formação crítica e formador de alunos críticos. Estou trazendo conhecimento, estou sensibilizando vocês para esse movimento do professor. Agora, conscientização é uma escolha de mudança de comportamento. Todo mundo aqui sabe, todo mundo, que não pode jogar lixo no chão. Vocês foram sensibilizados. Agora, conscientização é resposta individual. Quem aqui nunca joga lixo no chão? Esse foi conscientizado. Os demais, todos sensibilizados. Né? Relação interdisciplinar, ciências não trabalha sozinha. Ciências trabalha junto com português, junto com matemática, junto com geografia, junto com história, junto com tecnologia. O ensino de ciências é um ensino quase que obrigatoriamente interdisciplinar. Relação interpessoal e relação com o meio. Por quê? Relação interpessoal e relação com o meio. Quando você ensina sobre o corpo humano, você ensina a criança a se relacionar com ela mesma. Autocuidado, higiene, proteção. E você ensina a criança também a respeitar o corpo do outro. Oi? Interdisciplinar é o mesmo que multidisciplinar? Não. Vou te ensinar as diferenças agora. Espera aí. Vou abrir aqui todo mundo. Pronto. Nós falamos em multidisciplinar. Multidisciplinar quer dizer várias disciplinas. Tá? Então, por exemplo, se vocês têm lá 5, 6 disciplinas e nenhuma das disciplinas conversa com nenhum professor, com outro professor, nós temos multidisciplinas, tá? Então, é a multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade é quando as disciplinas conversam entre elas. O que vocês têm geralmente no semestre? Agora, na pandemia, não. Mas mesmo no semestre passado, por exemplo, tinha lá no segundo período. No segundo período, os meninos estavam estudando com a professora Grazi, elaboração de projeto pedagógico. Estavam estudando comigo a primeira infância, proteção à primeira infância. Banhou, Ana? Uai! O que nós fizemos? Nós elaboramos uma proposta de interdisciplinaridade. Nós elaboramos uma atividade que foi uma live com profissionais que trabalham fora do contexto escolar com crianças, né, da primeira infância. Então, pedagogos que não trabalham no contexto escolar regular. Tem outros projetos dentro da pedagogia também. Então, era cuidado com a primeira infância, era elaboração de projetos, né, de propostas pedagógicas, e era com 3 disciplinas diferentes. Isso é o quê? Interdisciplinaridade. Professora, e também, vou deixar você falar agora, existe também o que a gente chama de transdisciplinaridade. Era isso. Pode deixar. Era isso? Aham. Eu ia perguntar, e a transdisciplinaridade? Isso, a transdisciplinaridade é quando eu não consigo mais enxergar o limite entre uma área e outra, entre uma disciplina e outra. O exemplo melhor que eu consigo dar para vocês, da pedagogia mesmo, eu não sei se vocês conhecem, lá na pecuária, na BR, tem uma
um projeto lá que é de... Tô com hipismo na cabeça, não é hipismo. De terapia com cavalo. Terapia para crianças com alguma necessidade especial. Ecoterapia. Ecoterapia. Obrigada. Ecoterapia, né? Como acontece? Chega a criança com uma demanda e aí tem pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Esses profissionais sentam e elaboram uma proposta de trabalho com essa criança utilizando o cavalo. Quando você chega lá que você vai assistir o momento da criança no cavalo, as profissionais estão ali ao redor do cavalo, dando atividade para a criança, utilizando recursos com a criança. Você não sabe qual é a pedagoga, qual é a fonoaudióloga, qual é a fisioterapeuta, qual é a psicóloga. O projeto é elaborado para que todas essas áreas de atuação sejam trabalhadas ao mesmo tempo. Então, não existe uma separação do que é de um profissional, o que é do outro. Aí a gente consegue chegar na transdisciplinaridade. Núbia, hoje em dia a gente fala em quê? Meu filho, hoje em dia a gente está tentando construir a interdisciplinaridade. Tentando, né? Porque não é fácil articular os vários saberes. Mas, no mundo ideal, a gente espera chegar na transdisciplinaridade, que eu acabei de contar para vocês. Que o professor trabalhe junto com o psicopedagogo, trabalhe junto com o psicólogo, trabalhe junto com a equipe de saúde, né, a unidade básica de saúde do bairro, e todos nós juntos possamos construir propostas de intervenção para aquela criança. Porque a criança que chega na escola, ela não é só biológico, ela não é só cognitivo, ela é também um ser social, ela é cultural, né? Ela é um ser político. E aí, o ensino de ciências traz muito isso, né? Com qualquer disciplina ou quaisquer disciplinas que você queira trabalhar em ciência, você vai conseguir desenvolver um bom projeto. Porque envolve o português, a matemática, a geografia, a história, a política, a economia. E aí a gente aproxima bem de um trabalho transdisciplinar quando a gente envolve ciência. Cansativo, gente? Falei demais, não falei? Professora. Logo depois, quando estou no final, que eu já estou até com a cabeça doendo, aí eu penso assim, coitado dos meninos. Foi bom, foi muito bom. Professora, Oi. é a Sara Cristina. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos a disciplina de projetos e práticas pedagógicas, né? E temos a disciplina de ciências, conhecimento de ciências com a senhora. No projetos e práticas, agora, o professor está trabalhando com nós o conhecimento de ciências. Praticamente batendo quase a mesma coisa com o que a senhora está falando no conhecimento científico, porque o dele é o conhecimento científico, é como levar o conhecimento científico para dentro da sala de aula para as crianças, né? Isso é interdisciplinaridade ou é contextualização? Não, isso é interdisciplinaridade e é contextualização. Não é só uma coisa. A contextualização é ele pegar, né, a prática do ensino de ciências. O que isso vai promover na prática? E a interdisciplinaridade porque tem que promover a ação. É promover a ação. Isso, nós temos que elaborar um projeto de ação. Uhum. E aí a gente tem que estudar. E quando eu fui observar os conceitos, a forma de levar, a forma de usar e tudo, eu percebi que tinha muita relação com o conhecimento científico em relação ao que a senhora estava falando no primeiro ciclo nosso. Algumas coisas se encaixavam. Deixa eu procurar um negócio aqui rapidão para poder te falar. Peraí. Tem uma
Peraí, gente, tenham paciência aí, tá? Aqui. Olha só, tem uma professora chamada Andréa Juliana. Ela é uma pesquisadora, pós-doutora em biologia, e ela tem como é que fala? Um Instagram que chama profa.andreajuliana. profa.andreajuliana. Ela tem vários posts falando, Sara, sobre a importância de levar a ciência para dentro da sala de aula, dentro desse Instagram. Acho que seria muito legal. Ela fala sobre valorização da ciência, ela fala sobre a linguagem, que vocês aprenderam aqui, a linguagem científica, fala sobre a importância de iniciação científica. Estou falando aqui com vocês e olhando já. Tem muita coisa, muita proposta bacana aqui nesse Instagram dela, sabe? Acho que seria interessante, Sara, você dar uma olhadinha. Vou olhar sim, até mesmo porque ele pediu que nesse último texto a gente usasse muito embasamento teórico, a gente colocasse muita referência teórica. É bom, muito bom. E é sobre isso mesmo que ele quer que a gente fale. A gente vai falar sobre essas partes da ação, sobre a parte teórica, né? É o conhecimento. Ela tem post aqui falando sobre valorização da ciência. Tem umas coisas bem legais, sabe? Acho que vale a pena você passear por lá. Anotei aqui, vou dar uma olhada nela. profa.andreajuliana. Sim. Certo, crianças. Então, quem é que tem ainda que colocar lá o mapa, né? Conceitual dentro do AVA, por favor, corre lá e faça isso agora. Muito obrigada pela participação de vocês. Na semana que vem, feriado de novo, na segunda. Então, eu coloco atividade para vocês no ambiente, mas a gente não tem encontro síncrono, tá? Mas eu coloco atividade para vocês. Fala, meu amor. Eu ia assim, pensando aqui nessa ciência, eu fiquei pensando o tanto que agora ela parece ser mais interessante, né? Porque a gente faz parte, a gente constrói, tem significado. Ela se aproximou, né? Na verdade, nós nos aproximamos dela. É muito mais interessante aquilo que a gente conhece, que é acessível, que é próximo, do que aquilo que é distante demais. Foi o que eu falei para vocês no ciclo 1, né? Falei assim, que ideia que você tem do cientista? Quando você pensa naquele cientista com laboratórios caríssimos, com equipamentos caríssimos, que tem cara de doido, que é antissocial, que não... Aí você não vai querer se aproximar disso. Quem que vai querer se aproximar? Mas quando você pensa nessa ciência que está aqui, ó, ao meu redor, né? Gente, é frase minha quando eu estou ensinando Base Nacional Curricular Comum, mas eu faço questão de falar um pouco agora, né? O melhor e maior cientista do mundo é a criança pequena. Sabe aquele assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente não devia perder aquilo. Por quê? Porque aquilo ali é fazer ciência. Por que isso acontece? Como que acontece? Professora, eu tenho uma experiência que não tem nada a ver com a aula, assim, mas eu estou falando de conhecimento de criança. Uhum. A minha neta tem 10 anos. Eu ensinei ela a fazer os crochê, aqueles bichinhos de amigurumi. Eu ensinei ela umas 3 vezes, cada pontinho e tal, ela já está fazendo. Pois é. Bem, Aí a criança chega na escola e aí o professor não é muito chegado no negócio, aí o professor fala assim, ó, não, menino, pode ficar perguntando. Menino é chato, né? Fica aqui no meio da aula perguntando, eu quero ensinar só isso aqui, não quero ensinar mais nada. Aí vocês vão lembrar da minha fala, né? Que dá trabalho fazer esse ensino de ciências que eu tô falando para vocês aqui hoje. Dá trabalho. Dá trabalho porque exige um movimento do professor em direção a uma criança que é como ela tá falando. Cheia de aprendizagem, ó, rápida. Cheia de informação na palma da mão.
E é com essa criança que a gente vai trabalhar. Meus amores, até eu tô cansada de mim hoje. Jesus amado. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada, viu? Pela paciência de me escutar falando tanto. Ótimo, Mas eu estava professora. empolgadíssima, doida para a gente chegar nessa parte, porque eu acho que é uma parte Tá muito de abrir a cabeça, né? E colocar lá dentro. a fase dos porquês, né, Denise? Isso mesmo. Então, eu peço desculpa pela empolgação, mas assim, é Núbia sendo Núbia, não tem jeito de ser outra coisa não, né? Mas muito obrigada pela participação de vocês. Na semana que vem, então, não tem aula síncrona, mas tem atividade para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Beijo, Tem. até semana que vem. Tchau. Obrigada, Professora, até. Hoje, professora. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite.